ao monte e buscando a presença do nosso Deus. Amém. Esse é o dever de toda a igreja, estar orando, buscando intimidade com Deus. A gente fica triste com algumas ausências, né? No culto de hoje, por exemplo, a missionária Cláudia, o pastor Wagner e a família do pastor Wagner e a irmã Verônica, né? Por algum motivo não vieram ao culto. Mas se estamos aqui, o Senhor preparou este culto para nós. Amém. Estamos felizes que a Águia está aqui. Glória a Deus. Ô, glória! Aqui está aqui a Águia. Glória a Deus. Aleluia. Douglas. Está aqui também. O operador Fábio não veio na quinta também não. É? Aí estamos aí para glorificar o nome do Senhor. Quem pregaria hoje seria o pastor Wagner, mas ele precisou fazer uma cirurgia na boca, né? E precisou estar de repouso. Ele falou que viria o culto mesmo assim, mas não daria para ele pregar, né? Então, como a gente não tinha programado nada, tinha trazido essa expectativa para ele pregar, eu gostaria de estar pregando, dando continuidade na mensagem que foi pregada na quinta-feira. Aleluia a Deus. Então hoje vamos trazer uma mensagem complementar da de quinta-feira. Bem? 1 Coríntios, capítulo qual? Quem lembra do capítulo? Oi? Capítulo 12. Capítulo 12. Amém? Nós fizemos aqui um estudo, né? Fala igual o pastor Davis, uma exposição dos dons espirituais. Amém? E falamos sobre diversos dons. Nós falamos sobre os dons do Espírito Santo, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de ciência. Nós falamos do dom da fé, né? Depois nós falamos do dom de cura, né? Falamos do dom de cura, falamos do dom de milagres e paramos aqui no dom de milagres no versículo de número 10. Amém? Se eu perguntar à igreja hoje, como é que se manifesta o dom de palavra de sabedoria? A igreja sabe responder? Não? Palavra de sabedoria, versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria. Esse dom se manifesta na vida dos pregadores, que traz muitas das vezes uma revelação dentro da palavra de Deus. Amém? Palavra de sabedoria é aquela pessoa, aquele pregador que prega uma palavra revelada, uma palavra inteligente, uma palavra sadia, onde a igreja, ao escutar a palavra de quem tem o dom de falar, de palavra de sabedoria, a igreja ela é edificada, ela é consolada e ela é também corrigida. Hein? Esse é o dom da palavra de sabedoria. Há outro
palavra do conhecimento. Tem algumas traduções que vai estar ciência, outras vai estar dom de mestre. Como é que se manifesta o dom de mestre? Como é que se manifesta o dom de quem tem a palavra do conhecimento? Esse dom é muitas das vezes manifesto em pastores que têm conhecimento surreal da palavra. O pastor que prega ensinando, ele é mais ensinador do que pregador. O pastor que tem um sábio conselho, você vai conversar com ele e te dá um conselho inteligente. O pastor que sempre vai ter uma palavra, um bom conselho para te dar. Esse tem o dom da palavra ciência, o dom de mestre. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado o quê? A fé. Quem tem o dom da fé age como? Isso aí vocês têm que lembrar, não é possível, ninguém lembra. Como é que é? É aquela pessoa que tudo resolve na oração. Tudo resolve na oração. Surgiu um problema, vamos orar. Oi, irmão, estou passando, vamos orar. Essa pessoa tem um dom na fé. Tudo que passa na vida dela, ela sabe que a solução é orar. Então é fácil entender isso. É fácil entendermos os dons e gravar. Palavra de sabedoria, pregador que prega. A primeira função: exortar, corrigir, consolar e edificar. Edificar é trazer conhecimento, trazer crescimento para a igreja. Amém? Tem muitos pregadores hoje em dia que a primeira função da mensagem dele, a funcionalidade da mensagem dele só é uma: edificar. Ele só edifica, que são os pregadores coach de hoje. Qual é a função dele? Levantar o ego da pessoa, te jogar para cima. Então ele só te edifica. Só que ninguém é edificado do meio para cima. Se essa coluna que está aqui no meio da igreja, se ela não tiver uma base profunda aqui, ela não serve de nada. Ela não serve de nada. Então uma palavra que só edifica é boa, é gostosa de ouvir demais. A igreja gosta de ouvir essa mensagem. O que a igreja atual não gosta é de ouvir pregadores que vão fazer o que eu estou fazendo. Fiz na quinta e estou fazendo hoje. Fica cansativo, fica pesado. Todo mundo vem para a igreja esperando uma palavra diferente, esperando uma palavra de ânimo, né? Todo mundo vem para a igreja para ouvir Deus falar. E às vezes a gente escolhe culto para falar, vou dar um ensinamento. Mas ensinamento é para a escola bíblica. Vamos marcar uma escola bíblica aqui todo domingo de manhã. Quem anima a vir? Então vamos fazer a escola bíblica no culto. Amém? Glória a Deus. Então é muito simples. O pregador que tem essas três funções, ele prega te consolando, te dá uma palavra de ânimo quando você precisa. Ele te dá uma palavra que mexe com suas emoções e com seu ego. Mas ele também te exorta, ele te corrige de acordo com a palavra. Esse pregador tem o dom da palavra e sabedoria. Amém? O aconselhador é o mestre. Dom da palavra de ciência. Aquele cara que te ensina. E muitas das vezes essa pessoa, ela enxerga algo de potencial. Ela enxerga algo de potencial. Ela vai chegar para uma pessoa que lhe pede conselho e fala: se você fizer isso, vai dar certo. E 90% das vezes que a pessoa obedece, dá certo. Conselheiro é essa palavra, é esse mestre. Te dá uma palavra de incentivo, te corrige e te ensina também. Ele te ensina. A primeira função do mestre é ensinar. E ensinar muitas das vezes é doloroso, porque se você está fazendo
indo para o caminho errado, ele vai te mostrar, ó, esse caminho é errado. Esse aqui que é o certo. Amém? E o da fé é simples, é a pessoa que vamos orar. Ah, tô com dica, vamos orar. Ah, estou passando por dificuldade, vamos orar. Ah, minha família está acabando, vamos orar. Ah, o filho está na droga, vamos orar. Amém? Essa é a pessoa que tem o dom da fé. E a outra, pelo mesmo Espírito, dons de cura. Amém? Dons de cura. Esse é o dom que, na minha concepção, é o que mais gera confusão dentro da igreja. Por quê? Todos nós podemos orar para cura. Todos nós podemos ministrar cura sobre alguém. Só que quem tem o dom da cura, ele tem uma autoridade que muitas das vezes a pessoa comum não tem. Se eu tiver o dom da cura e eu vou orar a Deus, fazer uma oração aqui coletiva, e aquelas pessoas que for da vontade de Deus curar, ele vai curar. Ele vai manifestar o poder e vai curar. Porque eu vou fazer uma oração e ministrar cura. Aí vai depender da fé, vai depender do querer de Deus. Amém? Não depende só da fé não, viu, irmãos? O problema é que muitas das vezes a gente fala assim, vamos orar e vai acontecer um milagre. Aí não acontece, ela não teve fé, não. Muitas das vezes é o querer de Deus. O querer de Deus é soberano. Amém? Eu até falei aqui na quinta-feira que esse dom é o que as igrejas neopentecostais mais procuram, porque é o dom que mais é vendido, é o dom da cura. Deus podia estar fazendo cura, milagre todos os dias na igreja? Podia, mas o problema é que as pessoas que recebem o dom da cura se vendem no sistema. E infelizmente nós evangélicos há muito tempo educamos o nosso povo mal. Nós educamos o povo mal. Se tiver uma cura aqui na igreja hoje, do que vem a igreja lota, porque vai vir atrás de quem orou pela cura. Não vem por causa de Deus. Não olha para a placa da igreja, cada igreja lá Deus cura. Eles vão falar que aquela igreja lá teve um pastor que orou e Deus curou. Aí começa aí na igreja procurando o pastor, vai nas outras igrejas procurando, onde o pastor vai, eles querem ir atrás. Aí o que os pastores fazem? Se vendem. Aí vendem a cura. Aí fica essa papagaiada toda que está acontecendo aí, que a gente vê na mídia de TV. Deixa eu falar com vocês uma realidade. Tudo que a gente vê na TV das igrejas neopentecostais, vou citar nome: Universal, Mundial do Poder de Deus, Plenitude da Graça, que é do Gedor Duque, Plenitude da Graça, do R.R. Soares, é a que menos eu já vi, mas também tem. Eu posso jogar aí uma porcentagem dessas três principais igrejas, e junto com a do R.R. Soares 4, que 80% daqueles milagres lá são comprados. 20% é verdade, mas ainda bem que tem verdade. Porque eu já vi pessoas do meu convívio pessoal sendo curadas dentro da igreja mundial, dentro da igreja da graça. Mas também já vi pessoas próximas que entraram na igreja, vou dar um exemplo bem razoável aqui, amém? Tá vendo a irmã Cleide de cabecinha branca, bonitinha aí? Igual assim, também tem cabeça branca, mas, né? Aí o obreiro fica lá na porta, vê a irmã Cleide chegar meio cansada, o que oferece para a irmã Cleide? Uma cadeira para ela sentar. Isso eu vi acontecer. O irmão chegou andando, sentou numa cadeira, aí o obreiro vai lá e persuade a pessoa que sentar na cadeira de roda, a pessoa senta na cadeira de roda e vai lá e coloca pertinho igual o carro, lá na frente, todo mundo.
Aí a hora que o pastor vai orar, a pessoa levanta, a pessoa foi curada. Ela chegou andando. Eu vi isso acontecer. A pessoa chegou andando e a pessoa foi orar por ela, orou, foi um milagre. A pessoa já às vezes fica tão presa ou fica tão sem saber o que fazer que ela não tem coragem de abrir a boca e desmascarar. Entendeu? Então, muitos dos milagres que acontecem, eu não acredito. Eu não acredito que Deus possa pegar. Eu sou incrédulo nessa parte. O que eu vejo na televisão. Hoje o camarada é mendigo, foi para a Universal, 2 semanas é milionário. Tem mansão, tem casa, tem do zero. Não, o cara tinha raiz. Ele podia estar jogado nas drogas, passou um pequeno período lá fora, aí voltou, conheceu a igreja, se reanimou, foi lá, começou a tomar conta das suas coisas e aquilo prosperou. Aí eu acredito. Agora, o cara é mendigo, não tem nada na vida, e daqui 2 semanas o cara é empresário, eu acho que eu sou, não é esse Deus que eu sigo, não. Eu não acredito. Eu acredito. Porque primeiro que isso não é a receita primordial da graça. Isso não é o princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho é interior, te libertar por dentro, fazer você ser primeiro, fazer você se reconhecer como cidadão do céu, filho de Deus, para depois te devolver para a sociedade, para provar para a sociedade que você é um cidadão de bem. E esse é o princípio do Evangelho. Agora, eu sou universal, era isso, aquilo, em menos de 1 semana. Deixa eu contar um segredo para vocês. Depois eu conto. Vamos prosseguir no estudo. Amém? Depois eu falei sobre o dom, versículo 10, aonde nós paramos. Outros, operação de milagres. Quem lembra que eu falei sobre esse aqui? Que é um dom muito particular também. Operação de milagre. Quem tem esse dom, age como? Vamos gravar. Quem tem esse dom geralmente está fora da igreja. Quem tem esse dom geralmente não prega no mundo. Fora da igreja que eu falo, 4 paredes. Quem tem esse dom geralmente não prega no mundo. Quem tem esse dom de milagres, ela está no campo. É um missionário que está levando a sopa para o mendigo. É um missionário que está trabalhando na casa de recuperação. Porque esse dom, irmãos, é um dom muito específico. Você tem que ter muito amor. Porque você pega a pessoa na sarjeta e você tem fé que você pode, junto com ela, trabalhar e deixar o Espírito Santo agir, e vai trabalhando devagar, e aquela pessoa, com o tempo, se torna um cidadão de bem. Parece muito com o que eu falei aqui das igrejas, só que não, porque as igrejas vendem. Mas quem tem o dom de operação de milagres, ela vai pegar o camarada na sarjeta, vai tratar com amor, vai tratar com carinho, vai lutar, vai batalhar, vai perder noite de sono, vai perder tempo de trabalho, vai perder um monte de coisa na vida, e vai até o fim com aquela pessoa. Vai até o fim com aquela pessoa, para fazer dela um cidadão do céu. Amém? E agora vem o que está onde a gente parou. Eu falei sobre os dons de revelamento. Até então, milagres, né? Operação de milagres ali foi um manifesto, 5 dons. Agora vão vir uns 4 dons de revelamento. Os dons de revelamento são aqueles dons que os tradicionais acreditam que cessaram, que não tem mais dentro da igreja. Os tradicionais, os reformados, as conversões
expressões tradicionais, como a igreja batista raiz, a igreja presbiteriana, metodista e entre outros desses mais tradicionais, ela vai falar assim: não, esses dons já não são mais para ser manifestos dentro da igreja, não são mais. E alguns deles vão falar assim: não, esses dons podem até estar, mas isso funciona de outra maneira, não da maneira pentecostal que a gente acha, não da maneira pentecostal que a gente entende, porque os pentecostais vão acreditar, não, na ênfase do Espírito Santo, na ênfase do falar em línguas, na ênfase de profetizar, do discernimento de Espírito e nos demais dons, né? Então, numa igreja batista tradicional, levanta um profeta falando em língua estranha, eles vão se assustar. Opa, peraí, isso aqui não acontece aqui. O pastor vai chegar junto e mandar aquela pessoa se calar. Se chegar dentro da igreja presbiteriana alguém cheio de língua estranha, profetizando, outro pastor vai repreender. Porque eles vão entender que a profecia agora é só a palavra. Não existe mais profecia fora da palavra. Não existe revelação fora da palavra. Mas nós, que somos pentecostais, a gente fica com aquilo: se o Espírito Santo de Deus é o tutor, é o responsável pela igreja, e ele que opera na igreja, por que queria dar um dom só para a igreja do primeiro século? Enquanto eu creio que enquanto nós estivermos sobre a graça do Espírito Santo, sobre a graça de Cristo, os dons vão ser manifestos, porque é dádivas para a igreja. Para a igreja. Amém? Então, começamos aqui no versículo 10. Outros, operação de milagre. Outros, a profecia. Outros, profecia, ou seja, o dom de profecia. Nós precisamos entender dois contextos aqui: dom de profecia e profeta. São duas coisas completamente diferentes. Dispensação profética, ela vai começar lá em Samuel, no livro de Samuel, quando Deus chama Samuel e fala com Samuel. Ali começa uma dispensação que chamamos de profeta. E essa dispensação, ela vai vir de Samuel, passar vou falar aqui os nomes dos conhecidos, né? Isaías vai passar por Elias, depois por Eliseu e Isaías, e entre outros, e vai indo e acaba em Malaquias. Acaba no último livro do Novo Testamento. Acaba em Malaquias. Ali foi uma dispensação profética. Ali foi o tempo que Deus levantava profetas para doutrinar Israel, para fazer com que o povo de Israel se voltasse para Deus, para fazer com que o povo de Judá, o povo do sul, voltasse para Deus. Voltasse para Deus. E é tão impressionante quando nós estudamos isso, a era profética, porque nós vemos que depois de Salomão, Israel foi dividido, não foi? Vocês lembram que nós falamos várias vezes aqui? Israel foi dividido, reino do norte e reino do sul. Um governava o reino, existia um rei para o reino do norte, e existia um rei para o reino do sul. E Deus levantava profeta para o reino do norte, específico para o reino do norte, e Deus levantava um profeta específico para o reino do sul. Para o reino do sul. De todos os profetas, né? Acho que são 7 menores, né? Ou 10? 12. Dos 12 profetas menores, titulados menores, aí volta mais 3, que é Isaías, mais 4, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, só 2 dos 16 profetizaram para os dois reinos. Só 2 dos 16 profetizaram para os dois reinos.
O resto, um profetizou para um lado, o outro profetizou para o outro, para vocês entenderem como é que era Deus falando para o povo. Na época de Elias, tinha aquilo, né? Determinava que caía fogo do céu. Fogo do céu vinha para quê? Para consumir. Vinha para consumir. Deus levanta Elias com uma ousadia tremenda. Aí Israel estava podre nas suas idolatrias, no seu pecado. Aí Elias está lá no monte. Aí vem os soldados do rei Acabe com 50 homens, né? O general vem com 50 homens e vai em torno de Elias para buscar Elias para se apresentar a Acabe. O que Elias faz? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consome os seus 50. E fogo descia e consumia 50 homens de uma vez. E foram assim 4 vezes. 4 vezes. Desça fogo do céu e consome os seus 50. 4 vezes não, foram assim, foram consumidos 400 homens. Desça fogo do céu e consome os seus 50. Se Deus é Deus de fogo, vai descer fogo e vai consumir o local. Então, na época, na dispensação profética, o profeta tinha que profetizar e algo tinha que acontecer. Se o profeta profetizasse uma mentira, pela lei ele era morto. Preste bem atenção. Se o profeta profetizasse uma mentira, ele pela lei ele podia ser morto. Se o profeta profetizasse algo e aquele algo viesse a trazer problema, o profeta era o responsável pela profecia que ele profetizou. Ele era responsável. Quer ver uma situação? Existem várias, mas eu vou dizer só uma. Você lembra de Eliseu, o Sulamita? Uma palavra muito pregada, né? A Sulamita. A mulher que Eliseu orou e ela gerou um filho. E aí depois que ela gerou um filho, passados 10 anos que ela gerou o filho morre. O filho morre. Aí a mulher vem ao encontro de Eliseu e ela passa por Geazi, que era o auxiliar de Eliseu, e fala: tá tudo bem? Geazi viu que ela estava perturbada, mas Geazi olhou para ela e falou: tá tudo bem? Ela fala: tá tudo bem. Ela chega perto de Eliseu e pergunta: Eliseu olha para ela e fala: tá tudo bem com você, com seu marido, com seu filho? Ela fala: tá tudo bem. Isso aí nós já ouvimos pregar várias vezes, não é verdade? Tá tudo bem. Mas aí ela olha para Eliseu e fala assim: eu não falei para você não mentir para sua serva? Uma coisa que muita gente não prega e muitas vezes não sabe. Eliseu era um homem de Deus. E quando Eliseu passava, a Sulamita olhava de longe, via aquele profeta passando, e ela admirava aquele profeta. Ela admirava por ele ser um profeta. E aí ela faz um trato com seu esposo, fala que ele lá é um homem de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele repousar aqui, para ele poder descansar. Quando ele estiver aqui na cidade, ele fica no quartinho. E assim eles fizeram e deram para Eliseu aquele quartinho. E Eliseu via aquilo, ele se alegrou muito e ele olhou para a necessidade daquele casal. Porque aquele casal era feliz, um casal abençoado, mas não tinham filhos. E Eliseu vai falar para a Sulamita: senhora, daqui até um certo tempo da sua gestação, no tempo determinado, você vai gerar um filho. E ela olha para Eliseu e fala assim: não minta para a sua serva. Talvez ela era estéril, talvez tinha algum problema. Só que a profecia de Eliseu se cumpriu. Ela teve filho. 10 anos depois, o filho. E ela vai lá no profeta e fala assim: eu falei que você não mentia.
Primeiro ela responde: está tudo bem, é o que todo mundo prega, está tudo bem. Está passando luta, né, pastor Bruno? Mas está bem. Está passando luta, mas está bem. Mas ela falou: não minta, pastor Sérgio. Eu falei para você não mentir. Aí Eliseu olhou e falou assim: mas o que foi? Mas meu filho, vai lá, está na cama, está morto. Aí Eliseu vai baixar a cabeça. Vai abaixar a cabeça. Vai orar a Deus. Vai orar a Deus. E vai se sentir na responsabilidade de ir lá orar para Deus ressuscitar a criança. O engraçado é que quando ela passa perto de Eliseu, Deus não revela para Eliseu a situação que ela estava vivendo. Aqui vai uma grande lição. Muitas das vezes Deus não vai revelar para profeta nenhum a situação que você está. Mas Deus pode revelar para o profeta a solução de você sair da situação que está. Deus não revela para Eliseu, mas Eliseu sente agora. Ela foi lá e confrontou o profeta. O profeta foi lá e orou, e Deus ressuscitou a criança. Hoje é assim. Se o profeta fala com você algo de Deus, acontece, mas aí 2 dias depois você perde aquilo que foi profetizado, ou aquilo que foi profetizado para você só te gerou dor de cabeça e preocupação. Aí você pergunta o profeta, e o profeta fala: irmão, você não teve fé, você não obedeceu, talvez não se cumpriu, porque alguma coisa está errada na sua vida. Peraí, se foi profetizado, vela a palavra que você usou, porque a sua palavra Deus vai te condenar dela. Deus muitas vezes vai nos condenar por tudo aquilo que nós fazemos e falamos. O apóstolo João e também o apóstolo Tiago, ele vai falar assim: olha, vocês querem ser mestre, ensinar o povo, mas sabe que sobre vocês vai vir o mais pesado juízo. O mais pesado juízo. Então, isso aqui é só um pedacinho do que a gente tem que entender o que é ser profeta. A profecia, a era profética, por que ele terminou em Malaquias? Um profeta de Deus que se levanta hoje, ele pode escrever um livro e colocar na Bíblia? Não. No livro de Hebreus, e até mesmo nos evangelhos, você vai ver nos textos que vai falar assim: nisto concorda a lei e os profetas. Quando eles vão mostrar que Jesus era o Messias, eles falam assim: ó, isso aqui concorda a lei e concorda a profecia, os profetas. Aquilo que os profetas escreveram também era um documento de responsabilidade do Antigo Testamento. Por isso nós falamos, a dispensação profética termina em Malaquias. Mas hoje tem o dom de profecia. E como é manifesto o dom de profecia? Em primeiro lugar, o dom de profecia, muitas das vezes ele está junto com o dom de sabedoria. O primeiro dom que nós aprendemos. Todo pregador é profeta, porque a primeira profecia é a palavra de Deus. A primeira profecia é a palavra de Deus. Sabe como funciona o nosso culto? Sabe como funciona o nosso culto? Hoje quem está pregando? Nós viemos aqui na igreja, abrimos, já abriu o culto, os irmãos fizeram louvor. O louvor serve para quê? Para preparar o culto para receber a palavra. Então, o profeta de Deus hoje aqui, em primeiro lugar, pastor lá. Os demais irmãos, tudo
do auxiliar. Domingo que vem, pastor Davis prega. Profeta primordial, pastor da igreja. É o pregador, pastor Davis. Pastor Larga é o quê? Auxiliar do pastor Davis. E assim sucessivamente, todo mundo que for pregar na igreja, ele é principal. O pregador é o profeta principal. Amém? Amém. Então, o primeiro dom de profecia, geralmente, ele é vinculado ao primeiro dom. Mas aí tem os profetas que vão ser revelado algumas coisas. Por quê? Porque nós vamos entender que Deus nos deu o Espírito Santo para profetizar. Todo mundo pode profetizar aqui? Pode. Sim ou não? Sim. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Irmã funcionária Beth, Marcelo e Marcelo acham que não. Todo mundo pode sim profetizar. Todo mundo. Por quê? Lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 ou 3, 28, né? Me ajuda aí. Lá no livro de Joel, vai falar que o Espírito Santo pousará sobre toda carne. Filhos e filhas vão profetizar, servos e servas. Então todos podemos profetizar. Todos podemos profetizar. Amém? É a mesma coisa do dom de cura. Lá no livro de Marcos 16:6 fala que nós podemos pôr as mãos e curar. Orar para as pessoas serem curadas. E o livro de Joel te dá a base para que também todos podemos profetizar. Não é verdade? Mas existe especificamente o dom de profecia, que não é dado para todo mundo, é dado só para alguns. É dado só para alguns. Mas a gente precisa ter muito cuidado. É Joel 3, né? 3:28? 2:28. Joel 2:28. A gente tem que ter muito cuidado com o modelo de profeta que está tendo nos dias de hoje. Nossa igreja, por exemplo, alguns irmãos mais novos não conheciam. Mas já passou tanta pessoa aqui profetizando tanta asneira. Vinha para o culto, pregava uma palavra abençoada e depois passava para a área do revelamento, passava tanta coisa. Eu lembro, eu acho que foi a funcionária Beth, mas teve uma outra pessoa que chegou para mim e para de chamar esse pessoal para cá. Você lembra quem foi? Para de chamar esse povo. Ah, não, eles falam coisa por coisa, né? Mas também temos pessoas que nós convidamos que são vizinhos de profeta. Vizinhos de profeta. Que é a nossa irmã Valmira. Já falei, esse estudo já foi dado lá embaixo. Lá embaixo eu falei. Ela é uma profeta. Ela é profeta. Muitas das vezes, o profeta, apesar do dom de profecia ser vinculado ao dom de sabedoria, ou melhor, o dom de sabedoria é vinculado ao dom de profecia. Existem profetas que são profetas e não são pregadores. Não são pregadores. Porque você vai falar com eles, pregam a palavra, eles vão pregar. Eles vão ler um texto. Eles vão ler um texto e vão falar, vão pregar. Mas eles vão trazer uma revelação, muitas das vezes, fora do texto e fora do princípio hermenêutico, exegético da pregação. Eles vão ler um texto que é um modelo de pregação. Seria aí, né? Eu esqueci o outro nome, homilético. Vão trazer o texto completamente diferente. Você já viu pregadores assim? Eles pregam a Bíblia, começam a pregar e começam, irmãos, não sei o que, não sei o que. Só que ele não está falando nada que está no texto dele.
está fazendo nada. Mas a hora que Deus me revela isso da sua vida, Deus me revela aquilo ali, que testifica, é de Deus aquela revelação. Então a pessoa tem um talento para, ela é profeta. Ela é profeta. Muitas das vezes o profeta é usado com cura. Muitas das vezes o profeta é usado de uma forma surpreendente. A oração do profeta, ele coloca as mãos sobre a pessoa e fala: eu profetizo a cura. E a cura acontece porque ele é profeta e está profetizando aquela cura. Só que existe o princípio básico da profecia. O princípio básico da profecia é a palavra de Deus. E os 3 princípios básicos é exortar, consolar e edificar. Se uma profecia que é passada para a igreja não trouxe consolação, não trouxe edificação e não corrigiu ninguém, não é profecia, é revelamento. Muitas das vezes é adivinhação. Então, profecia é aquela pessoa que profetiza de acordo com a palavra. Se o profeta te passou alguma coisa que não condiz com a palavra, não é profecia. Não é profecia. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 17, é um pequeno versículo, se eu não estou enganado, é o 19. Vai falar assim: que nós devemos ouvir a profecia, guardar o que é bom e jogar fora o que não foi bom. Toda profecia deve ser julgada. Como que se julga a profecia? Guardando o que é bom e jogando fora. Como figurou até mim, não sei se os irmãos já viu. Tem um camarada que eu sigo no Instagram, agora eu não vou procurar. Ele faz esses vídeos críticos de igreja. Aí tem um camarada que ele está na igreja tipo pregando. Aí o anjo chega para ele: meu servo, fala para fulano de tal que eu vou abrir as portas. Aí ele vai, né, tem jeito de profeta, e fala: não, Bete, Deus mandou falar que ele vai abrir as portas para a sua vida. Aí o anjo fica lá. Aí o camarada fala: e te digo mais. Aí o anjo: opa, peraí, agora não é comigo não, te mandei falar isso não. O Senhor vai abrir as portas e vai te dar uma empresa, e vai te dar um carro, vai te dar a casa, vai te dar aquele negócio. A gente tem que ter muito cuidado com esse te digo mais e com esse eis que eu te digo. O profeta que vem com essa eis que eu te digo e te digo mais, tenha cuidado. Tenha cuidado. Amém? Então, porque é complicado. Complicado. Dom de profecia é importante? É importante. Mas o problema é que as pessoas bagunçam demais as coisas. Bagunçaram o coreto geral. Bagunçaram o coreto geral. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então o profeta é esse que profetiza. Você pede o profeta uma oração. Se for da vontade de Deus, Deus vai falar com você. O profeta é importante para a igreja, é muito importante. O profeta, ele pode trazer uma revelação de livramento. Você está indo para um caminho errado, não vai para esse caminho não, você vai morrer. Mas ele tem que falar tudo que o profeta te profetiza ou revela, tá? A revelação que nós temos lá, o Senhor me revela, isso está dentro do dom de profecia. Não existe dom de revelação.
Isso é dom de profecia. Amém? 2 textos baseados nisso. Deus revela o oculto profundo e escondido. Lá no livro de Daniel está escrito isso, porque Deus revela o oculto profundo e escondido. Jeremias, capítulo 3, capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Por que não? E qual é o maior intuito de estar aqui falando sobre os dons espirituais? O maior intuito de falar aqui sobre os dons espirituais é para que nós possamos ter uma campanha de busca do poder do Espírito Santo, para que nós possamos encher-nos do Espírito Santo e estarmos alicerçados, estarmos sábios, inteligentes, para receber o dom que o Espírito Santo tem para cada um de nós, para que haja crescimento na igreja, para que haja maturidade na igreja, para que haja maturidade na igreja. Então isso tudo que nós estamos passando de quinta até hoje é para que nós possamos nos preparar para aquilo que o Senhor tem para nós. Por quê? Porque o Senhor tem coisas grandes para nos revelar, o Senhor tem coisas grandes para nos mostrar, mas as coisas espirituais é mistérios para ser desvendados, e com os nossos olhos carnais, com as nossas atitudes carnais, com o nosso culto emocional, a gente não vai ter esses mistérios revelados. Para ter esses mistérios revelados, nós precisamos ser mais espirituais, nós precisamos ter mais sede do Espírito Santo, nós precisamos buscar mais a presença de Deus na nossa vida. Só que muitas das vezes a gente é acostumado com um pouquinho que Deus dá. O pouquinho que Deus dá, às vezes é sinal grande demais, e nós levamos aquilo para o resto da vida, e muitas das vezes ficamos como? Ficamos igual ao museu, cheio de armazenamento de coisas do passado. Estou falando de experiência própria. Eu quero voltar a ver o sobrenatural igual eu já vi. Eu quero ver o sobrenatural igual eu já vi. Eu, sozinho no monte uma vez, eu vi o céu rasgar e uma bola de fogo cair do céu, e a glória de Deus foi tão grande que eu dei no mínimo 7 passos no ar, andando, no mínimo, com a visão, uma simples visão que Deus me deu, de olho aberto no monte. Para mim falar com vocês o que me aconteceu, foi como se eu estivesse no lugar, na porta da igreja, e eu olhar para o céu e ver aquela visão, e a hora que eu olhar para mim, eu estava lá em cima daquele muro lá, ó. Como que eu subi, eu não sei, eu só vi eu indo, apesar de termos 16 anos na época. Vocês foram no Caixa d'Água, né? Vocês foram no Caixa d'Água. Apesar de termos 16 anos na época, vocês viram onde é a Caixa d'Água? Vocês viram onde é a rotatória que coloca carro? Eu e o pastor Davidson, de mão dada, a gente subiu correndo naquele morro, fomos na Caixa d'Água e voltamos correndo naquele morro, sem fração de segundos. Você lembra disso? Nós subimos correndo e descemos correndo em fração de segundos. Tantas coisas que Deus já fez e faz, mas a gente fica muito emocional e esquecemos do espiritual. Esquecemos do espiritual. Amém? O dom de profecia é o dom que mais pode ser julgado. Vai ver 2, 3 versículos da Bíblia e fala: julgai a profecia. Julgai a profecia. A gente não pode julgar o profeta. Está falando coisa que não é de Deus? Não precisa envergonhar um cidadão na frente de todo mundo, porque você não está envergonhando o cidadão, você está envergonhando o Evangelho.
Mas chega com fulano no ouvido e falou: você está extrapolando, vamos orar mais, vamos vigiar mais. Amém? Amém. Depois, outro dom de discernimento de espírito. Esse dom é muito importante na igreja. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O dom de discernimento de espírito é aquele dom que poucas pessoas querem ter. É o dom que poucas pessoas querem ter. E é o dom mais importante para a igreja. É o dom mais importante. Mas por que não querem ter, pastor Arley? Por quê? Porque para Deus preparar a pessoa para receber o dom de discernimento de espíritos, é plural, tá? Para Deus preparar a pessoa, a primeira coisa que Deus faz é abrir os olhos da pessoa. E a pessoa vai passar a ver muito vulto, demônio, espírito. A gente chama de demônio, mas não é demônio, é espíritos perturbadores. É o escalão mais fraco do inferno. A gente começa a ver vultos, ver esses espíritos perturbadores. A gente vê dádivas do céu. A gente vê dádivas do céu. Vê muita coisa maravilhosa. Mas também vê aquilo que não quer, muitas das vezes. Vê muito aquilo que não quer, muitas das vezes. Mas o mundo, esse dom é tão legal, irmãos. Quando ele está numa pessoa madura, cheia da graça, cheia de conhecimento, que dom que é maravilhoso e importante dentro da igreja. É um dom muito importante para a igreja. Amém? Depois eu vou explicar por quê. Antes de 9 horas nós acabamos. O outro dom é de variedade de línguas. Variedade de línguas. Isso é um dom do Espírito Santo. Aqui vai uma autocrítica. Esse dom é um dom muito importante, mas é um dom também pouco buscado na igreja. Por quê? No meu tempo, quando eu era menino, 12 anos, 13 anos de idade, eu estava na igreja e a gente ia para o monte, buscava a presença de Deus, e eu não tinha recebido o Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo não tinha sido ainda na minha vida, e a gente entrou num propósito, eu, o pastor Davidson, mais a turma, de ir para o monte para mim receber o Espírito Santo. Então a gente ia para o monte, nós ajoelhava, orava, para mim receber o Espírito Santo. E nós fomos ensinados assim: você quer receber o Espírito Santo? Paga o preço de jejum, oração, chega na igreja, fica atento, quando tiver todo mundo orar, começa a dar glória. O dom de língua manifesta como? Você começa dando glória. E você começa glória, 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 e vai dando glória. E depois a sua língua vai embolar e você vai falar língua estranha. Eu fui ensinado assim. Você começa a buscar e começa a dar glória, dar glória, dar glória. Você vai embolar, sua língua vai embolar. E ao se assustar, você está falando língua estranha, você está pulando, você está dançando. Hoje parece que não é assim mais. Sabe por quê? Se os irmãos são observadores como eu, vocês vão ver que 90% dos crentes, 90% dos crentes que falam em línguas estranhas falam a mesma língua. Já reparou? E aí vem o que? Muitas das vezes a gente passa a se olhar com olhar crítico, porque tem um efeito papagaio. A língua estranha não é efeito papagaio. A língua estranha não é aquela que você que recebe a língua estranha. Quem aqui já falou em língua estranha? Eu falo. Quando a gente recebe a língua estranha, não é aquilo que a gente está escutando, não, ela vem de dentro. Ela vem de dentro.
ela é do Espírito Santo que está lá dentro. Porque o ser humano, se você não sabe, a gente critica o papagaio, mas todas as palavras que a gente fala são palavras que a gente escuta desde a infância. Não existe palavras novas no nosso cérebro. Todas as palavras que pronunciamos são o que escutamos da infância. É por isso que todo mundo que nasce surdo fica mudo. Já veio parar? Todo mundo que nasce surdo, se não tiver tratamento, aparelho para ele ouvir, ele vai ficar. Porque nós só falamos aquilo que ouvimos. Quando nós lemos alguma coisa, estou aqui lendo a Bíblia, eu consigo ler sem uma voz, minha própria voz que está ativa dentro do meu cérebro. Minha voz está ativa no cérebro, pronunciando as palavras que eu estou lendo, mesmo que eu leia só no pensamento. Então meu cérebro vai gravar aquela palavra que eu li e eu vou falar ela. Então se eu não ler e se eu não ouvir, eu não falo. Mas o que parece que 90% dos crentes que são batizados com o Espírito Santo e que falam línguas estranhas, parece que estão no efeito papagaio, estão falando aquilo que ouviram. Estão falando aquilo que ouviram. Não estão falando aquilo que vem do Espírito Santo. E aquilo que vem do Espírito Santo é magnífico, irmãos, porque nos edifica, ela queima por dentro, ela manifesta de um poder surreal. E sabe como é que é a manifestação das línguas estranhas? Sabe como é a manifestação das línguas estranhas? Na vida do crente, ela tem que ser igual a parábola dos talentos. Quantos lembram da palavra dos talentos? Eu falei isso para o Marcelo na quinta-feira. Acho que Mateus 25 não é isso, palavra dos talentos? A parábola dos talentos, tem gente que fala 10 talentos, mas é 12 talentos, não é 10. Ela vai falar o seguinte: o camarada rico foi viajar, pegou seu servo, separou, deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para o outro e deu 1 talento para o camarada. Aí o que teve 5, ele foi lá, foi trabalhar, e de 5 ele trabalhou, cresceu e transformou aqueles 5 em 10. O que tinha 2 foi lá, trabalhou, cresceu e transformou os 2 em 4. E o que tinha 1 ficou com medo e guardou. É isso que está acontecendo dentro da igreja. Deus está dando 1 talento, esse talento já é grande demais. Oh glória, tem a presença de Deus, tem a manifestação de Deus, mas guarda o talento, não vai para frente. Não vai para frente, é isso mesmo? É 24, eu acho. Mateus 24, 25. Está perto da parábola das 10 virgens. 25 das 10 virgens. Então, está abaixo dela, então, eu acho. O mesmo contexto. E aí, nós guardamos, não crescemos. Aí o camarada recebe o Espírito Santo e fica, deixa eu falar para trás, deixa eu falar para trás. 25, 14. Né? E decanta, labrachúria, né? E não desenvolve. Deus te deu 1 para você continuar buscando, para você crescer. Deus te deu 1 para você continuar buscando, para você crescer. Aí você pega 1 que Deus te deu, glória, sou usado, já tem o Espírito Santo, já tem isso, e com o tempo você cai na monotonia, você cai na rotina. E em vez de você ver o sobrenatural de Deus, você para de ver. Essa é a diferença que nós precisamos entender. O dom é de quê? De variedade de línguas. Não é dom de língua, é dom de línguas.
está no plural. Mas igual eu falei, o efeito psicológico, o efeito natural. A gente vai falar aquilo que a gente escuta e aquilo que lê. Mas no Espírito Santo ela vem de dentro. Mas a gente aprende todo o vocabulário, só porque ouviu todo o vocabulário, a gente aprende de uma vez? Não, começa com papai, depois mamãe, depois me dá, depois me obrigado, vai crescendo, vai desenvolvendo, quando chega lá, a fase adulta está falando milhões de palavras, está falando o vocabulário todo, o dicionário todo. Tem que ser assim na nossa vida espiritual. Quem tem o dom de língua tem que buscar aprender cada vez mais a língua do céu, a língua dos anjos, dos idiomas, quer que seja. Tem que aprender cada vez mais, buscar cada vez mais, amém? Então busque isso na sua vida. Uma coisa que eu acho interessante aqui na igreja, o Marcelo Branquinho, lá o diácono Marcelo, eu ainda nunca vi falar em línguas, né? Mas eu sei que tem o Espírito Santo. Mas o Marcelo Gordinho aqui, nosso Marcelo, engraçado que eu já observei, ele fala um tipo de língua quando ele dá lugar ao Espírito Santo que eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Ele não fala a língua que todo mundo fala. E isso é de Deus. Buscar de Deus. Amém? Outros, o dom para acabar, né? Variedade de línguas, e o outro, interpretação de línguas. Esse dom de línguas é o único dom que tem que ter um dom auxiliar. Ele é o único dom que tem que ter um dom auxiliar. Porque todos os dons servem para quê? Para o indivíduo em particular? Não, os dons é dado para a igreja. Os dons é dado para a edificação da igreja, para a organização do culto da igreja. Mas aí acontece o dom de línguas. Ele se manifesta e as pessoas começam a falar em línguas. Mas para que haja a edificação da igreja, é preciso entrar com o dom da interpretação de línguas. A pessoa tem que vir traduzir aquilo que foi falado. Mas se eu não busco falar em línguas, como vai se manifestar o dom de interpretação de línguas? Se eu não deixo a igreja falar em língua estranha, como vai haver interpretação? Como vai haver? Então nós precisamos ir por etapa, buscar falar em línguas, buscar chegar do Espírito Santo, buscar orar em línguas, buscar ter a manifestação de Deus na sua vida, para que Deus também levante outra pessoa para interpretar a língua. Quem levanta é Deus, quem consagra é Deus, quem presenteia com dom é Deus. Mas se não tem necessidade de dar dom de língua na igreja, dom de interpretação de língua na igreja, porque ninguém fala em língua, Deus não vai dar. Vocês estão entendendo uma coisa? Um dom puxa o outro. Um dom puxa o outro. Eu me lembro uma vez que quando eu estava no Espírito Santo, eu estava em casa, ia na igreja de vez em quando. Aí o irmão bateu na minha porta lá. Você está na igreja? Fala, de vez em quando eu vou ali na assembleia, assisto tudo, mas não vou fazer nada não. Ô meu querido, nós estamos precisando tanto de você lá na igreja. Por quê? Porque esse é o nome de Deus, não vai ficar parado não. O nome que vem também. Vou lá conhecer o seu trabalho. Eu fui 2, 3, 4 vezes. Fiquei lá. Congreguei lá 2 anos. Num certo culto, o pastor está pregando. Certo culto, o pastor está pregando. De repente, o pastor começa lá e o Espírito Santo de Deus toma ele de tal maneira e ele fica ali uns quase 10 minutos. Ele fica ali quase 10 minutos falando em línguas com a igreja. Aí eu fui, levantei no meu lugar. Primeiro eu joelhei, orei, falei, Deus, é isso mesmo, é. Aí fui, levantei do meu lugar,
Fui lá na mina que ficava com som, peguei um outro microfone, o microfone era um pouco parecido com isso, peguei um outro microfone, fui lá, peguei na mão do pastor e interpretei para a igreja o que Deus queria falar. Aí na hora que eu comecei a fazer isso, a irmã que me chamou para a igreja começou a rir. Aí depois do culto, ela chegou para mim e falou: por isso que eu te chamei para a igreja, porque essa já é a terceira vez que acontece isso com o pastor e ninguém interpretava o que ele queria falar. Olha como é que é as coisas. E você sabia? Eu estou falando de experiência própria. Você sabe que quem tem dom de interpretar línguas, Deus pode usar ele para interpretar ou entender até língua estrangeira? Isso aconteceu comigo. Eu trabalhava num lugar, aí nessa fila chegou lá um casal de alemão, que era holandês. Chegou lá um casal de holandês. A mulher era brasileira, irmã da minha patroa, e o marido era holandês. E ele chegou lá na fila, primeiro que a esposa traduzia as palavras dele, né? Só que ele chegou primeiro, aí ele começou a perguntar um monte de coisa, eu estava de longe ouvindo ele falando tudo embolado, ninguém sem entender nada. E eu orei a Deus: meu Deus, se realmente o Senhor me usa para interpretar línguas, eu quero entender o que ele está falando. Oi, irmãos, eu bati mó papo no cara. Eu não sei se ele entendia, porque eu falava português, mas parece que ele falava o holandês, eu entendia tudo. Eu fiquei lá, olha, a minha patroa jogou: mas você está entendendo o que ele está falando? Tô. Mas o que ele está falando? Não, está falando isso. Está falando assim. Então até isso é coisa maravilhosa. É coisa maravilhosa. Vocês não têm que viver pela minha experiência. Cada um aqui de nós temos que ter nossas próprias experiências. Buscando a Deus em espírito e verdade. Buscando a Deus com vibração. Sabe o que a igreja precisa? Vibração. Para chegar e, glória, hoje eu vou vir para receber de Deus. Hoje eu vim na igreja para sentir a presença de Deus. É isso que a igreja precisa, vibração. Vou para a igreja, mas se eu não receber, se eu não sentir algo, quando eu não sentir, eu não vou embora. É dobrar o joelho para orar para o Senhor. Estou dobrando meu joelho para orar. Quando eu não sentir o Senhor aqui comigo, eu não vou levantar daqui. Eu quero sentir tua presença. Senhor, eu vou começar na glória e só vou parar a hora que eu sentir a brisa do teu Espírito Santo na minha vida. É isso que a igreja está precisando. Aí o apóstolo Paulo, ele vai trazer esse esclarecimento sobre os dons espirituais para a igreja. Sobre os dons espirituais, como cada dom se manifesta. E lá no versículo 14, agora eu vou ler uma leitura rápida. Lá no capítulo 14, ele vai falar, no capítulo 13 ele vai falar do amor, todo mundo já conhece. E no 14 ele vai falar: segue o amor. Tem que ter o amor, não é verdade? Mas procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Porque o que fala em língua desconhecida fala aos homens, não fala aos homens senão a Deus. Porque ninguém entende o que espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens. Para quê? Para edificação, exortação e consolação. Amém? Amém. Então é isso, irmãos. É isso. Precisamos sim entender os mistérios de Deus. Aí ele vai falar aqui da ordem do culto. Na ordem do culto. Mas para termos essa ordem do culto, o que precisamos? Antes de pormos o culto em ordem, precisamos bagunçar o culto. Ninguém arruma um arrumado. Vou falar aqui para donos de casa que arruma a casa. Você arruma a casa arrumada? Para arrumar, eu por exemplo, eu arrumo casa, já arrumei. Eu por exemplo, para arrumar a casa, eu jogo tudo no ar,
para depois organizar, não é isso? A gente precisa bagunçar o coleto. A gente está arrumadinho demais, precisa bagunçar. Bagunçar como? No bom sentido, enchendo do Espírito Santo, chegando na igreja e pegar o microfone e vou orar, e começar a orar, e começar a falar em línguas. Chegou no culto, está ajoelhado, vou orar até falar em línguas, vou orar em línguas. Ah, então os irmãos estão louvando, glória a Deus pelo louvor, mas eu quero sentir a presença do Espírito Santo, vou começar a pular, vou dançar, vou falar em línguas. E aí, quando você começa aí e faz essa bagunça santa, aí nós começamos a entrar com a organização. Tudo isso pode ser feito do início até a hora da palavra, viu? Até a hora da palavra. A hora que o pregador está pregando, posso falar em língua estranha? Algo? Não, fala só com você mesmo. Porque agora ele é o profeta. Ele é o profeta. Então, depois, faz essa bagunça. Depois a gente organiza. Está todo mundo falando língua estranha. Alguém vai ter que buscar o dom de interpretar a língua. Aí quando tiver alguém falando que tem o dom de interpretar a língua, o que a gente faz? Um começa a falar a língua lá atrás, o outro começa aqui na frente, né? O outro começa lá do lado. Aí quem tem o dom da interpretação levanta e fala: Deus está mandando falar isso, isso, isso e isso. Amém. Agora, se não tem o dom de interpretação, um vai falando em língua, o outro vai falando, o outro vai falando, e não houve interpretação, 3, 4 minutos, e todo mundo está falando língua estranha, não houve interpretação, o que eu faço? Coloco no meu joelho e falo: só eu e Deus. Mas continue, tá? Continue falando. Então a gente precisa pôr essa ordem no culto. Mas para pormos essa ordem, nós temos que agora desorganizar o culto. Mas desorganizar de maneira boa. No nosso tempo de adolescente, meus irmãos, a gente já dobrava o joelho falando em língua estranha. Sapateava, rodava a igreja toda. Desde a quebrador de vaso, quebrava vaso, já pulou em cima de guitarra, dava no chão, assim, começou a sapatear e já subiu até na parede. Já chegamos a subir até na parede. E era bênção. Porque isso fez a gente amadurecer e crescer. A gente não faz isso mais por quê? Porque hoje nós não somos mais meninos. Já amadurecemos. Mas você que nunca fez isso, você ainda é um menino. Mas eu pergunto a você: até quando você vai continuar com esse menininho? Pequenininho do tamanho do Ian? Não, está na hora de crescer. Está na hora de crescer. Se hoje eu sei do tamanho do Ian, amanhã eu quero ver você do tamanho da Nicole. Depois da manhã, do tamanho da água. Depois da manhã, do tamanho de outra pessoa. Depois da manhã, do meu tamanho. É pequeno ainda, mas já está chegando à fase adulta. É isso que tem que acontecer na nossa igreja. Sermos mais vibrantes, buscarmos mais o Espírito Santo. E aí depois nós vamos pôr em ordem. Depois nós vamos pôr em ordem. Para mim encerrar, como eu falei do dom de discernimento de Espírito, como é lindo ver o dom de discernimento de Espírito com quem tem maturidade na graça. Porque quem não tem maturidade da graça, ela vai usar o dom de profecia de maneira errada, vai usar o dom de discernimento de Espírito de maneira errada. Você quer ver uma forma de usarmos o dom de profecia de maneira errada? Estou acabando de pregar em time, acabei de ter uma revelação. Geralmente acontece assim. Ou o camarada está pregando e acabou, vem aqui, ó, Deus está me falando aqui, ou então o camarada levanta com voz alta, vem até na frente, vem aqui na frente, pega o microfone, com maior falta de educação e começa: Deus me revela pecado no altar. Tive uma revelação que agora, pastor Deus tem 2 mulheres na vida dele.
O que está acontecendo? Isso aconteceu o quê? Isso aconteceu o quê? A Tati deu, já deu um pulo lá, ó. Só de eu falar isso. A Tati deu um pulo. Aí a igreja vai olhar, pastor. Escandalizou quem? Escandalizou quem? A igreja, o evangelho, não foi o pastor dele. Mas às vezes, deixa eu falar com você, mas às vezes, o profeta, ele não tem discernimento. O pastor desse tem duas mulheres na vida dele, tem a esposa e a filha. Eu não falei que ele tinha amante, eu falei que tinha duas mulheres. Mas isso. E aí? Deus pode revelar pecado? Apesar que eu não concordo com essa que tem pecado no altar. Não tem ninguém santo. Então não tem como tirar pecado do altar. E não tem altar. E não tem altar. Hoje a gente vê culto, não tem altar. Culto de igreja não é o altar bíblico. Amém? Então, tem pecado no altar. Eu não concordo com essa revelação. O pastor Davidson tem duas mulheres na vida dele. Mas Deus está me revelando para mim, o que eu faço? Primeiro princípio da palavra de Deus. Se tem alguém errado, meu filho, você está errado. Você é perigo. Primeira vez eu falei com ele, ninguém viu. Só falei com ele. Não consertou não. Ô pastor Douglas, faz favor, meu filho. Aí o pastor Douglas aqui, certo? Tá errado, eu já falei a primeira vez, agora eu trouxe o pastor Douglas pra gente falar com você. Conserta. Consertou não? Amém. Consertou não? Aí é com Deus. Você já lavou suas mãos. Tem coisa que não precisa. Quem tem o dom de discernimento e é maduro na fé, quem tem o dom de discernimento e é maduro na fé, ele vai chegar no ouvido da pessoa e falar: irmão, tem uma coisa errada aí. Ô irmão, o Senhor me mostrou que o que você está fazendo é dele. Ele não vai envergonhar a igreja, não vai envergonhar o evangelho, não vai envergonhar ninguém. Porque depois eu gostaria que vocês lessem o versículo do capítulo 14. No capítulo 14 vai estar um versículo que agora eu não vou achar aqui, mas vai estar escrito assim: Deus não é Deus de bons. Capítulo 14. Deus não é Deus de bons. Quem tem dom, tanto de profecia e revelação, sabe trabalhar. Vai trabalhar para a edificação do mundo. Ele vê pecado, vê. Quem tem o dom de discernimento do Espírito, ele vê três tipos de situação. Aquilo que eu te expliquei quinta-feira. Ele vê três tipos de situação na igreja: tanto demoníaco como espiritual. Vai ter essas três situações. Espírito Santo está falando, está agindo, está operando. Emocional. Tem muito profeta emocional. Tem muita pessoa que está dentro da igreja, está sapateando, pulando, falando língua estranha, mas está no segundo tópico, emocional. Está na emoção. Tá? Quem tem discernimento de espírito vai ver isso. E tem o demoníaco, que nós chamamos de espírito de engano. Ele entra na pessoa, a pessoa profetiza, prega, ora, fala e acontece como se fosse de Deus, e não tem nada de Deus. Isso acontece. Isso acontece demais.
Quem tem o dom de discernimento vê isso. Quem tem o dom de discernimento vê isso. Se é uma coisa demoníaca, para não envergonhar a pessoa, ele chama no canto para orar para a pessoa. Vai repreender o demônio, ele vai manifestar. 99% das pessoas que estão com esse de engano, quando põe a mão para orar, o demônio manifesta. Vai se manifestar. Quando é emocional, quem tem discernimento vê. Vai chegar no ouvido da pessoa, irmão, calma um pouquinho, ora. Eu, por exemplo, chego no ouvido e falo, vamos ajoelhar, vamos orar um pouquinho mais. Busca mais. E também tem do outro lado, que a gente tem que ficar muito atento. A pessoa possessa de demônio, ela também tem dois sentidos. Tem a possessão demoníaca e tem o emocional. Tem o emocional. Aí a pessoa, quando está possessa de demônio, você vai pôr as mãos dela, vai se contorcer, ela vai demonstrar uma força bruta que a pessoa não tem. E tem muitas pessoas que vêm para a igreja, você põe a mão, ela cai, mas é emoção. Muitas das vezes essa opressão psicológica faz a pessoa cair endemoniada. Mas a opressão psicológica dela está tão grande, o nível de estresse está tão alto, ou às vezes ela está numa depressão tão profunda que não é demônio. É falta de orientação pastoral e psiquiátrica. Eu, por exemplo, já fui orar com muitas pessoas que te bufam no chão. Eu só olhava, levanta aí, por favor. Ué. Chega. O pastor deles, uma vez, nós estávamos na igreja, o camarada caía, só caía do lado das irmãs. O pastor dele foi lá com uma prensa, nem quem disse que voltou mais na igreja. Isso é sério. Então a gente precisa se despertar, acordar. E eu quero encerrar essa mensagem com essa palavra. Vamos buscar ser mais vibrantes.